Questão 5 e nossa última questão da prova. Um gás ideal é comprimido de 5 litros para 2 litros a uma pressão constante de 12 atm. Se a energia interna do gás diminui em 2.000 joules, calcule a quantidade de calor adicionado ou retirado durante o processo. O calor é retirado ou adicionado? Vamos lá. Entender a pergunta. Eu acho que eu não comentei isso em nenhuma das outras questões, mas isso é de extrema importância. O que ele está te perguntando? Qual é a pergunta do cara? Calcule a quantidade de calor adicionado ou retirado. Então, ele está me perguntando quanto vale Q. E a segunda pergunta é: Q é positivo ou Q é negativo? E aí? Essas duas coisas são as perguntas que ele está me fazendo. Primeiro, vamos lá. Quais informações ele me dá? Ele me diz que o volume inicial era 5 litros e passou para um volume final de 2 litros. Então, aqui eu tenho uma variação de volume. 5 menos 2 é igual a 3 litros. Ele me disse que a minha pressão é constante e vale 12 atm. Ele me disse que a minha variação de energia interna é 2.000 joules. E a minha pergunta é: positivo ou negativo? Se ele me diz que diminui, ou seja, perdeu menos 2.000 joules de energia. Então, esse sinal é negativo. Agora, vamos lá. Eu tenho U, ele me pede que, se eu lembrar aqui, primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás, eu tenho como achar o meu Q. Quem é variação de energia interna? Menos 2.000 joules. Q é quem a gente quer encontrar, menos o trabalho. Opa! Tem como eu calcular esse trabalho? Sim, tem como eu calcular esse trabalho. Por quê? Ele me diz que eu tenho um gás que está sendo comprimido, ou seja, o meio externo realiza trabalho no gás para comprimir esse gás, ó. É essa situação. Imagina que eu tenho um gás aqui dentro e tem alguém, o meio externo, exercendo uma força para comprimir esse gás. Então, quem está realizando o trabalho é o meio externo, beleza? Então, esse trabalho já é negativo, a gente já sabe. Então, eu sei que eu vou ter que achar o trabalho e ele é negativo porque é o meio externo que está realizando o trabalho. Perfeito. Quando eu tenho que a minha pressão se mantém constante, eu posso usar P é igual a variação de volume. E aí, tem dois fatos. Consertem isso daqui. Que aqui, ó, eu tenho que meu volume inicial é 5 e o volume final é 2. Então, eu tenho 2 menos 5, que me dá 3 menos 3 litros. E aí é que vem o X da coisa. Ou vocês vão fazer isso daqui e vão achar um trabalho negativo, ou vocês vão fazer 5 menos 2 achar 3 e colocar o sinal negativo porque vocês entendem que o trabalho é negativo. Mas assim, até mesmo me corrigindo, o ideal é que vocês façam isso daqui. Volume final menos o volume inicial. 2 menos 5 menos 3. Trabalho
em que o meu gás tem uma pressão constante, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Trabalho, pressão. Aqui é que entra outra malícia. Observe uma coisa. A minha energia interna está em joule. O meu trabalho só pode ser dado em joule. Então, eu tenho como usar litro e ATM. Lembra? Ó, R igual a 8,02 é igual a ATM por litro, caloria, Kelvin, mol. R igual a 8,31 é Pascal, metros cúbicos, por joule, Kelvin, mol. Então, para que eu ache o meu trabalho em joule, eu preciso usar essa constante. Se eu uso essa constante, eu uso pressão em Pascal e volume em metros cúbicos. O que eu vou fazer? Algo bem simples. Passar esses dois camaradas para metros cúbicos e Pascal. Aqui eu vou fazer 12 vezes 10 à quinta. E ali eu vou fazer, que eu vou ficar com 12 vezes 10 à quinta vezes menos 3 vezes 10 a menos 3. O meu trabalho vai resultar em menos 3.600 joules. Encontrados isso, volto lá para a fórmula da primeira lei da termodinâmica. Menos 2.000 é igual a quê? Menos 3.000, menos 3.600. Menos com menos, mais 3.600. Menos 2.000, menos 3.600 é igual a quê? Que é igual a menos 5.600 joules. Então, automaticamente, respondendo isso daqui, a gente responde a duas perguntas. Quanto vale que? Menos 5.600 joules. Que recebe, é retirado, né, calor ou é adicionado calor. Se eu acho que a minha quantidade de calor é negativa, isso significa que eu retirei calor. Até porque essa resposta aqui, ela já seria induzida quando ele fala que diminuiu a variação de energia interna. Se diminui a variação de energia interna, isso significa que o cara está perdendo calor. Então, tomem cuidado também com a interpretação. Essa parte de gases nem sempre é difícil, mas ela é muito detalhista. Vocês precisam observar se está em joule, pressão é em Pascal, volume é em metros cúbicos e a temperatura em Kelvin. Se eu falo em retirar ou ganhar calor, isso significa que a minha variação de energia interna diminui se eu perco calor e, sucessivamente, a minha quantidade de calor também diminui. Então, isso significa que eu estou retirando calor do meu sistema.